gigante quando Golias, o gigante, estava afrontando o povo de Deus, o povo de Israel. Davi, ele é aquele que vivia no pasto esquecido, cuidando das ovelhas do seu pai. E ali naquele pasto, vamos dizer que o DNA de Davi começou a ser mostrado, porque naquele pasto onde ele estava ali esquecido e cuidando das ovelhas de seu pai, ele derrota e mata um urso, ele mata um leão, quando esse urso e esse leão tentou atacar as ovelhas de seu pai. E Davi mata esse leão e esse urso. E determinado dia, Samuel, o profeta do Senhor, chega à casa de Davi para ungir um rei. E ele unge todos os irmãos, mas Davi não estava na casa, porque Davi estava no pasto. E o seu pai chama Davi para ser ungido. E ele é ungido. Até então ele não sabe que é ungido rei. Depois você lê na sua casa, você vai ver que nós sabemos porque a palavra diz, mas Davi não sabia o que era aquele óleo na cabeça dele. Mas ele estava sendo ungido rei. E o tempo passa e ele se torna rei. Ele derruba o gigante, então ele se torna rei. E ele está governando Jerusalém. Ele está reinando em Jerusalém, em Judá. Ele está governando aquele povo de Israel. E Davi era conhecido pelas suas batalhas. Ele era conhecido pelas suas vitórias. Todas as batalhas que Davi entrava, ele vencia. Todas as guerras que ele travava, ele vencia. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor era com Davi. E eu não sei o porquê. Determinado dia, Davi decide não ir à guerra. Ele diz: eu não vou lutar hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ficar na minha casa, eu vou dormir. E a Bíblia diz que ele dormiu. Mas o exército dele estava na guerra. O homem que tinha no seu DNA, tinha no seu sangue a coragem, tinha a coragem, aquele que não tinha medo, aquele que tinha vitórias na sua pele, vitórias no seu corpo. Agora ele decide não ir mais à guerra. E ele fica na sua casa. Ele dorme, acorda, descansado. E ele decide ir para a janela para ver o movimento. E eis que ele vê uma mulher tomando banho. Essa mulher chama Batseba. Ele olha para ela e vê ela tomando banho. E logo desperta nele o interesse de saber quem era aquela mulher. E ele manda o seu servo ir perguntar quem era ela. E rapidamente ele manda chamar ela. Sabe uma coisa que nós aprendemos aqui? É que Davi era conhecido pela coragem dele. Ele era conhecido pelas batalhas que ele vencia, pelas guerras que ele lutava. Só que determinado dia ele decide não ir. E vencer era o propósito de Davi. Lutar era o propósito de Davi. Guerreiro era o propósito de Davi. E no momento que ele decide deixar o seu propósito de lado e ficar na sua casa e não ir cumprir o seu propósito, infelizmente ele cai. Infelizmente ele agora está em pecado. Infelizmente ele agora está entristecendo o Senhor, porque deixou o seu propósito de lado. Ele infelizmente agora ele parou de lutar. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei quais batalhas que você está enfrentando. Mas uma voz profética agora sobre a sua vida: não pare de lutar. Por mais difícil que seja, não pare de lutar. Não deixe de batalhar, não deixe de ir à guerra, porque o Senhor é contigo. E no seu DNA também está escrito vitória. Tem vitória para você. Agora você não pode parar como Davi parou. Não se pode separar o homem do seu propósito. Davi, ele deixou o propósito de lado e foi descansar, foi dormir. E quando se separa o homem do seu propósito, infelizmente o homem se torna escravo dos seus desejos. Porque quando você está no seu propósito, você está trabalhando, lutando, caminhando para cumprir o seu propósito. Mas quando você esquece o propósito da sua vida, os seus desejos agora começam a ser maiores na sua vida. Porque os desejos de Davi agora começam a
crescer dentro dele, porque ele não estava no seu propósito, ele não estava na batalha, na guerra. O desejo falou mais alto. Ele vê aquela mulher e ele decide se deitar com aquela mulher e acaba gerando um filho. Sabe, ele deseja algo que não era para ele, ele deseja algo que não era, que não servia para ele. Davi, o rei, tinha várias mulheres que ele quisesse dentro do reino dele. Ele pega a única de um soldado dele, ele pega aquilo que não era para ele. Eu ministrava para os jovens no acampamento e eu falava sobre isso. Eu contei um pouquinho sobre mim, que existem certas amizades que não é para você mais. Existem certas conversas que não é mais para você. Por quê? Porque você é um cristão. Existem certas festas, churrasco, que não é mais para você. E talvez dentro de você o seu desejo, o desejo da carne, está crescendo, porque talvez você deixou o seu propósito de lado, porque você talvez deixou de lutar. O que é isso, gente? Amém. Mas talvez você deixou o seu propósito de lado, e agora o desejo dentro de você está crescendo, está começando a tomar conta de você. E você talvez está com esses amigos que não é mais para você, com essas conversas que não é mais para você, porque você é cristão, uma pessoa de propósito. Talvez você, moço, moça, homem e mulher, talvez exista alguns sites que você esteja visitando que não é mais para você. Eu peço para que o Senhor Espírito Santo possa entrar na sua vida agora e colocar e te mostrar aquilo que não é para você. Talvez seja um relacionamento que não é para você, que assim como foi maldição para Davi, vai ser maldição para a sua vida. E talvez você pode dizer assim: mas é para mim porque está dando certo, é para mim porque está funcionando. Ei, nem tudo que está funcionando significa que Deus está no negócio, nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Eu não sei se você lembra da história de Moisés, quando Moisés está no deserto, aquele povo pedindo água, e Deus fala para ele: Moisés, fere a rocha, bate nessa rocha. E Moisés bate na rocha e sai água da rocha, e aquele povo agora toma água. Diante, o povo está com sede de novo, murmurando, reclamando que está com sede. E Deus fala para Moisés: Moisés, fala com a rocha. E Moisés vai lá e faz o quê? Bate na rocha, fere a rocha. E Deus falou para ele: fala com a rocha. Só que ele estava tão acostumado com aquilo que dá certo, que agora ele faz aquilo que Deus não mandou. Ele fere na rocha, e isso custa a entrada dele para a terra de Canaã, porque Deus mandou ele falar com a rocha, mas ele bateu. E sabe o que é interessante? É que mesmo ele batendo na rocha, saiu água. Nem tudo que está dando certo na sua vida é Deus no negócio. Então tenha o discernimento do Espírito para saber: opa, é de Deus ou não é de Deus? Você quer um exemplo que muitas pessoas acabam caindo na armadilha do inimigo? A pessoa começa a vir à igreja, estando, sabe, naquele amor, e não só de cultos, está aqui todos os cultos adorando ao Senhor, e do nada surge um emprego para trabalhar à noite. Irmãos, eu não estou falando que não é de Deus, mas é necessário você pedir discernimento do Espírito para ver se realmente é de Deus. Opa, é de Deus, porque vai me afastar da igreja. E se me afastar da igreja, eu tenho estrutura para estar no trabalho à noite, não estar no culto, servindo ao Senhor. E comece a falar com Deus: ore em favor disso. A mesma coisa, escola, estudo. Vai estudar à noite. Se você não tem uma estrutura, infelizmente, não vai, porque pode ser o seu fracasso, pode ser aquilo que vai custar a sua salvação. Nem tudo que está dando certo, Deus está nesse negócio.
Amém? Mas Davi, ele achou que estava dando certo, porque agora eu estou em casa, eu olhei a mulher, agora eu briguei com ela, está tudo bem bom, deu tudo certo. Eu tive o meu prazer, está tudo ok. Só que ele descobre que aquela mulher então é de Urias, e agora ele precisa dar um jeito, porque a mulher está grávida. A mulher está gerando uma vida dentro dela. E ele faz de tudo para que Urias volte para casa e vai se deitar com sua mulher, mas Urias era um homem compromissado com o seu propósito. Para minha casa. Ele dorme na frente do palácio, mas ele não vai para a casa dele. Ele queria estar lutando, porque esse é o propósito dele. E correndo um pouquinho, eu creio que você conhece a história. Davi faz uma carta, entrega para Urias e manda Urias entregar para o comandante. Então a carta dizia: coloque Urias lá na frente do batalhão. Naquele morro, Davi matou Urias. Davi foi um assassino. Davi foi um assassino, ele matou Urias. Urias morre. E agora Davi estava bem bom. Porque ele morreu, agora a sua mulher, a sua criança, está tudo bem. Só que, por algum motivo, algum momento, ele esqueceu que aos olhos humanos tudo pode passar, mas aos olhos de Deus nada passa aos olhos de Deus. Sabe, aquilo que você faz no culto pode passar aos olhos do pastor, da pastora, aos olhos do teu líder, mas aos olhos de Deus não passa. E chegará um dia que Deus irá julgar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo que falamos. Ele vai julgar. A nossa vida, as nossas atitudes. Ei, igreja, quer ter algo em oculto, quer ter algo em secreto? Tem algo em secreto com Deus. Faça algo em oculto com Deus. Tenha uma solitude bem resolvida com Deus. Entenda uma coisa, não estou falando de solidão. Solidão é algo depressivo, é algo que você não escolhe. Agora, solitude é quando você decide: eu vou ficar a sós com meu Deus. Aleluia. Deus então envia um profeta até a casa de Davi, até o palácio. E esse profeta chamado Natan, ele chega diante de Davi e ele diz: Davi, existia um homem muito rico, que ele possuía várias ovelhas, vários gados. E existia um outro homem que era pobre, tinha apenas uma ovelha, uma única ovelha. Então veio um viajante que chegou à casa de um homem rico, e o homem rico não quis matar as suas ovelhas, mas ele foi e pegou a única ovelha do homem pobre e matou e deu ao viajante. O viajante morreu. E Davi fica indignado. Surge então dentro de Davi um senso de justiça, que eu preciso fazer justiça e esse homem precisa morrer. Davi fica indignado. Esse homem precisa morrer. Sabe, Davi, ele estava olhando para essa atitude desse homem rico, só que ele esqueceu de olhar para dentro dele. E infelizmente nós encontramos muito isso dentro da igreja, em meio aos cristãos. Fica olhando o defeito dos outros, mas esquece de olhar para si mesmo. Esquece de olhar para você mesmo, de olhar no espelho e ver onde está o seu erro. E Davi ficou indignado com o erro desse homem rico. Sabe, você já viu nas redes sociais, existe muito isso hoje, né? Aquelas indiretinhas. Eu dou risada com essas coisas, porque eu acho barato. E a pessoa abraçando a outra com a faca, você já viu? Apunhalando pelas costas. Aí posta, cuidado com quem te abraça. Ou se não, cuidado com aquela pessoa que é assim, finge
Eu fico olhando essas coisas e falo, gente, às vezes a pessoa que postou é essa pessoa que está com a faca. Às vezes a pessoa que postou é essa cobra que está postando. Assim como Davi era esse homem rico. Eu não tenho nada contra a postagem dos outros, mas eu acho que, sei lá. Será que essa pessoa que posta essas coisas está olhando para você mesmo e vê se você não faz isso? A igreja aprenda a analisar a si mesmo. Porque aqui na Santa Ceia nós dizemos: analise o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você e veja o que está de errado, veja o que está de contrário à palavra de Deus, e mude. E esqueça o erro do seu irmão, esqueça o erro da sua irmã. Aleluia. Foca na sua salvação, e foca no irmão. Se for para ajudar, se não for para ajudar, cuide da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas Natan conta essa pequena história. E o que chama atenção nessa história de Natan, do homem rico e do homem pobre, é um personagem que aparece nessa história, que é o viajante. Que é o viajante. Quem que é esse viajante? Ele decidiu, a Bíblia diz que ele decidiu pegar a única ovelha daquele homem, matar e entregar ao viajante. E deu ao viajante de comer. Sabe, no livro de Jó, quando o diabo chega diante de Deus e Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear e passear pela terra. O diabo é um viajante. E o diabo chegou até a casa desse homem rico, que era Davi. Sabe, quando você está longe do seu propósito, o diabo ele vai tentar de todas as formas te atacar. Quando você está longe da batalha que era para você estar lutando, que era o seu propósito, o diabo vai chegar até a sua casa para te mostrar aquilo que não é para você. Então, quando você, por exemplo, volta de um culto, o diabo ele vai até a sua casa e talvez ele vai colocar algo na televisão para você assistir que não é para você. Ou alguém vai te ligar, ou você vai ver alguma coisa, ou alguma coisa vai acontecer que não é para você. Por quê? Porque você esqueceu por um momento o propósito. Davi é barulhinho. Ele mata a ovelha para dar para aquele viajante. O viajante é o próprio inimigo. Abre aí, Davi, por favor, Gênesis 3:14. Quando Adão e Eva estão no jardim do Éden, e eles pecam, então agora Deus dá uma sentença para o homem, dá uma sentença para a mulher, e dá uma sentença para a serpente. Olha isso, Gênesis 3. Olha o que diz, igreja. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre arrastará, e do pó da terra comerás todos os dias da tua vida. Do pó da terra a serpente come. E eu pergunto, amada igreja, do que nós somos feitos? Do pó da terra. A serpente, o viajante, ele se alimenta de pecado. Ele se alimenta dos desejos da carne. Os desejos de Davi, o desejo que estava em Davi, ele deu de comer ao viajante, ao inimigo. A serpente, abre aí, Davi, por favor. Gálatas 5:19. Olha quais são os desejos da carne. Quantas pessoas que estão dando de comer ao inimigo com o seu pecado? Quantas pessoas que estão deixando o inimigo de barriga cheia com o seu pecado? Aleluia. Gálatas 5:19. Olha o que alimenta o inimigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Davi estava alimentando o viajante. E eu pergunto à amada igreja: será que eu e você não estamos alimentando o viajante com o nosso pecado? Porque uma coisa, igreja, uma coisa é pecar. Opa, pequei, um deslize, aconteceu. Outra coisa é a prática do pecado. O pecado de estimação. Todos os dias, toda semana, a mesma coisa. Parece o Carlos Alberto Nóbrega, na mesma praça, no mesmo banco. O pecado de estimação. As mesmas palavras, os mesmos assuntos. E vai só alimentando, só alimentando. Depois você vê na sua casa o livro de Apocalipse, que a serpente se alimentou tanto do pecado do homem, que agora a serpente em Apocalipse, no final de tudo, ela parece como um dragão, de tanto que se alimentou. Não alimente o diabo, Deus, mas em nome de Jesus, que você possa viver o seu propósito e entender que não é tempo de parar, não é tempo de se acomodar, é tempo de se despertar, porque o diabo está aí e ele não brinca de ser diabo. Depois você vai ver a história de Davi, foi um terror. Mas sabe, Davi fica indignado. Ele diz que aquele homem que fez isso tinha que morrer. E Natã olha para ele e fala: Davi, esse homem é você. E agora vem o porquê, talvez, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque apesar de tudo que ele fez, agora ele olha para dentro de si. Ele olha para si e diz: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Talvez às vezes nós olhamos para nós e não conseguimos entender o que fizemos, o que aconteceu. Mas quando a palavra sai do altar com você, seja quem for que está aqui em cima, entenda que é como se fosse Natã, um profeta, falando com a igreja para despertar você e fazer você enxergar o que você não estava enxergando, ouvir o que você não estava escutando. Talvez você está alimentando o diabo com o seu pecado de estimação, e é necessário que nessa noite você saia daqui tendo isso em mente, que você precisa olhar para você e reconhecer, assim como Davi reconheceu, que pecou contra o Senhor. Ele peca contra o Senhor, ele se arrepende, e Natã diz a ele: você não morrerá, você não vai morrer, porque Deus perdoou o seu pecado. E aquele menino nasce. Tinha uma criança na história, tinha uma criança na jogada. Sabe, aquela criança, ela nasce. Só que Deus determina, e quando Deus determina, está determinado. Ele diz que aquela criança não vai viver, ela vai morrer. E mesmo Davi sabendo dessa palavra, ele decide jejuar e orar. Ele vai jejuar e vai orar. Fica uma semana sem comer, orando em terra, prostrado, pedindo para que o Senhor traga vida, pedindo para que o Senhor cure o filho dele. Só que infelizmente, ou felizmente, porque era a vontade de Deus, a criança não vive. Infelizmente a criança morreu. Mas Davi orou tanto, jejuou tanto. Davi fez o que podia e não aconteceu nada. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, para nós.
vezes, quanto tempo que você tem orado, jejuado, feito propósito, feito campanha, e algumas coisas não acontecem? E detalhe, acontece ao contrário. Eu orei muito pelo teu irmão, eu jejuei muito pelo irmão do Marcão também. E sabe, e uma pergunta que surge é: e quando Deus não faz? E quando Deus não faz? O que devemos fazer? Porque Ele não fez. Oramos, pedimos, jejuamos, e Ele não fez. Sabe, uma das coisas que nós precisamos já ter clara e definida: Deus, Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no trono, no controle de todas as coisas, no controle de tudo. Davi, ele jejua, Davi, ele ora, e o menino morre. E uma das coisas que nós precisamos entender é o porquê Deus não faz, o porquê Deus não fez. Aqui, para Davi, fica que é mais fácil. Por que Deus não fez? Porque já tinha uma palavra. E se já tem uma palavra, a palavra será cumprida. Da mesma forma que quando tem uma palavra de bênção, uma palavra positiva, ela será cumprida na sua vida, será realizada. Só que nesse caso, de uma palavra de morte, e ele morreu. Deus não ouviu, porque ele já tinha declarado. Mas sabe uma das coisas que me chamou a atenção? Depois você lê mais de novo na sua casa, capítulo 12. Que quando a criança morre, Davi, ele não fica remoendo e falando: oh Deus, o porquê. Davi agora ele se levanta, ele toma banho, ele se unge, ele vai ao templo adorar a Deus, e depois ele volta para casa para comer. Ele volta para casa para comer o pão. Nós precisamos entender, igreja, que Deus é soberano. Deus é soberano, Ele tem a sua vontade, e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quiser, porque Ele é soberano. Tá bom, Eduardo, mas você fez uma pergunta: e quando Deus não faz, o que a gente faz? A nossa missão, o que devemos fazer, a nossa atitude é continuar clamando, é continuar jejuando, é continuar orando, é continuar buscando a Deus. Por quê? Porque o jejum, a oração, pode não mudar a Deus e não vai mudar a Deus, mas vai mudar você, para que quando o resultado chegar, seja ele positivo ou negativo, você se levante, toma banho, vai ao templo, continua adorando ao Senhor, volta para sua casa, come o pão, mas continua crendo em Deus. Mudou a situação, mas mudou ele, e fez ele entender que Deus é soberano, e fez entender que Deus pode todas as coisas, porque tudo está nas mãos de Deus, mesmo que não entendemos. Tudo está na mão de Deus. Existem coisas que acontecem que nós não vamos entender nunca, mas nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Davi orou, jejuou e nada aconteceu. Deus não atendeu a oração de Davi. Davi foi até o último momento. Sabe? Davi diz que ele orou, pedindo que Deus curasse aquele menino, aquela criança. Porque ele dizia: quem sabe Deus tem misericórdia de mim e Davi daquela criança. Mas já tinha uma palavra de que não ia acontecer. Mas ele continuou. Como dizem, o não ele já tinha. Vamos buscar sim. Deus continua buscando sim Deus. Isso não aconteceu.
O não de Deus também é pedagógico. O não de Deus também nos ensina algo. Sabe, Deus deixou com que Davi jejuasse 7 dias, mesmo sabendo que não ia acontecer. Mas na Bíblia nós encontramos pessoas também que tinham uma palavra de que já estava decretado. E a pessoa começou a orar e Deus já interrompe a oração. Se você olhar Deuteronômio 3:25, Moisés ele tem uma palavra de Deus, porque ele feriu a rocha. Lembra que eu falei da rocha? Era para ele falar com a rocha, mas ele feriu a rocha. E Deus disse para ele: ó, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Tinha uma palavra ao povo de Israel: vocês entrarão na terra prometida. Fato, Deus decretou, você vai entrar. Tem uma bênção para você, igreja. Deus decretou, você vai receber. Só que no decorrer do caminho, Moisés dá uma derrapada. E agora muda a palavra. E Deus fala: você não vai entrar na terra de Canaã. Moisés começa então a orar a Deus, pedindo a Deus, falando com as minhas palavras: Deus, deixa eu entrar nessa terra. Eu quero ver a terra, o Senhor prometeu. E Deus diz a Moisés: basta, chega, ponto final, você não vai entrar. O máximo que eu vou deixar é você ver a terra. É o máximo. Igreja, tem uma grande diferença você ver algo e você participar de algo. Tem uma diferença enorme você ver acontecendo um milagre na vida de alguém e você participar do milagre. Mas momento de fraqueza, de ira, infelizmente ele perdeu a oportunidade de entrar naquela terra. Talvez por isso aqui tem pessoas, por falta de vigiar, tem pessoas que não vão entrar no reino dos céus, porque não está vigiando, porque está acomodado no palácio da sua casa, porque está tranquilo dormindo. E Moisés não entrou naquela terra. Eduardo, então eu não vou orar, eu não vou buscar, porque se já tem uma palavra. Mas Deus pode mudar a palavra. Deus não muda. Deus não muda. Ele é soberano, Ele é rei, Ele é Deus, não muda. Só que Ele se move. Ele se move. E pode ser sim que na sua oração Ele tenha misericórdia de você, assim como Davi estava crendo, e mude. Onde nós vemos isso na palavra de Deus? O rei Ezequias, Isaías chega diante do rei Ezequias e fala: Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a sua casa. Esse era o propósito, arrumar a casa, porque você vai morrer. Fato, você vai morrer. Só que Ezequias, a Bíblia diz que ele vira para a parede e ele começa a orar a Deus. E sabe como que é a oração de Ezequias? Ele começa a falar tudo para Deus, o que ele tinha feito, tudo de bom, todos os créditos. Deus, eu tenho sido um servo do Senhor fiel. Deus, eu tenho feito tudo corretamente. Eu tenho guardado os teus mandamentos. E ele começa a falar com Deus. Eis que a palavra do Senhor vem sobre Isaías e fala: Isaías, volta lá e diz a Ezequias que eu vou mudar a sentença. Ele agora viverá. Ele agora vai viver. E Isaías volta e diz a Ezequias: Ezequias, você vai viver por mais 15 anos. 15 anos. Só que tinha um propósito aí: arruma a sua casa. A sentença era para Ezequias morrer. Só que Ezequias quis viver e ele pediu a Deus, e Deus o concedeu, e amém. Só que ele deveria se manter no propósito de arrumar a casa. E se você for ler depois a história de Ezequias, no livro dos Reis, Ezequias tem um filho que chama Manassés. E na época de Manassés, foi um dos
povo de Israel. Porque Manassés fez coisas horríveis, sacrifício de crianças, matou profetas, ele fez coisas terríveis. Foi o pior período para se viver em Israel. Por quê? Porque alguém não cumpriu o propósito e olhou só para a sua necessidade. Qual é a necessidade de Ezequias? Eu quero viver. Viva, igreja, viva pelo propósito, viva para aquilo que você nasceu. Não queira andar por necessidade, não queira caminhar por necessidade, porque sempre quando você está na necessidade, e ela é suprida pelo nosso Deus, você perde o propósito, e você começa a andar por necessidade, sempre dependendo de algo, sempre dependendo de alguém, porque você está na necessidade. Agora, quando você se coloca no propósito, o que vai surgir dentro do propósito é necessidade para você sair do propósito, mas continue firme no propósito que Deus tem para você, no propósito que Deus tem para a sua vida. Ezequias, a Bíblia diz que ele viveu mais 15 anos, e ele então começa a criar, a construir armazéns para estocar comida, estocar roupa, riquezas, pensando na necessidade, pensando no momento de escassez, pensando no momento de crise. Se vir um momento de crise, eu estou farto, eu não vou passar necessidade. Mas esse não é o propósito. Então nós temos essas situações. Davi, Deus não mudou, a sentença continua a mesma, e o filho morreu. Moisés, Deus mudou a sentença, mas agora ele não vai entrar na terra, ele não vai mudar. Ezequias conseguiu o que ele queria, glória a Deus, mas todos eles têm algo em comum. Eles eram homens de oração, eles eram homens que estavam buscando a Deus. E se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Aleluia. Tudo que Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Tudo que Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Apenas continue buscando, orando, jejuando. Ele está no controle de tudo. Se tem uma oração que nós precisamos fazer, é uma frase que eu vi, eu não sei de quem que é, não sei nem se é gospel, mas é: Deus, me ensina a suportar tudo que eu não consigo entender. Porque tem muitas coisas, igreja, que nós não vamos conseguir entender. Tem muitas coisas que é sem explicação, mas Deus me ajuda a suportar, porque eu sei que o Senhor está no controle. Igreja, se Ele está no controle, confia, acredite, porque o melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Deus, nós precisamos aprender a fazer outra oração também. Eu vi uma história do pastor contando que ele estava orando, buscando a Deus por uma pessoa que estava enferma, fase terminal, e ele buscando a Deus, porque a palavra diz que Deus cura, e Ele cura. E eles orando e buscando a Deus, e nada acontecia. Então Deus falou com esse pastor, e ele chegou na roda de oração, e ele falou: gente, nós estamos orando por isso, pela cura. Só que o maior de todos, que é Jesus, Ele fez uma oração e nos ensinou a orar dessa forma. Nós precisamos aprender a orar dessa forma, que é: seja feita a tua vontade. Jesus estava angustiado, orando no jardim. Ele disse: Pai, se for possível, por favor, Deus, passa de mim esse cálice, não deixa eu sofrer, mas que seja feita a tua vontade. Então, quando Deus não faz, eu acho que você pegou alguma coisa sobre o estilo aqui. Eu lembro
disso. E quando Deus não faz, e quando a palavra é negativa, Continue crendo, continue orando, continue buscando, porque algo melhor virá. Amém? Se coloque de pé. Uma mensagem que eu tenho certeza que algo falou com você.